Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, suas forças avançaram para Donetsk, visando conquistar grande parte do território. Apesar dos contra-ataques ucranianos, a Rússia manteve a maior parte da região por quase toda a guerra e avança lentamente. A Ucrânia não pode permitir e surpreendeu a Rússia com uma ação inesperada. A Ucrânia voltou seus drones contra seu próprio território, ocupado em um ataque surpreendente que mergulhou os ocupantes russos na escuridão. A energia foi cortada em Donetsk, enquanto a Ucrânia envia uma mensagem à Rússia de que está disposta a levar a batalha pela energia para seu próprio território. A Euromaidan Press relata que os primeiros sinais de um ataque ucraniano a Donetsk surgiram nas primeiras horas do dia 18 de novembro. Quando várias cidades ocupadas da região sofreram apagões, logo se descobriu o motivo. O veículo informou que a Ucrânia coordenou um ataque de drones à sua própria região, mirando duas usinas termoelétricas ocupadas pela Rússia, usadas para abastecer tropas e ocupantes com eletricidade e aquecimento. As usinas termoelétricas Starobichevska e Zvivska estão em chamas após ataques de drones da Ucrânia. As informações sobre a usina Starobichevska são limitadas, mas há imagens do ocorrido na Zvivska. O canal XELANOVA+ no Telegram compartilhou um vídeo de 15 segundos mostrando chamas subindo em direção à usina, aparentemente gravado de uma casa ou prédio. Outro vídeo, também compartilhado pelo GSLANOVA+, parece mostrar o ataque de drone ucraniano em andamento. Pouco se vê, mas o som dos drones e defesas aéreas russas aparece nas imagens. A Euromaidan Press acrescenta um pouco mais de informação, afirmando que relatos após o ataque em Zvivska revelaram que a Ucrânia conseguiu atingir diretamente o transformador que atende à segunda caldeira da usina. O transformador está fora de serviço, e os apagões em partes de Donetsk são resultado direto desse ataque. Em 18 de novembro, a RBC Ucrânia publicou relatório sobre o ataque ucraniano, trazendo mais detalhes sobre as duas usinas termoelétricas. A usina Zvivska, localizada em Zugres, possui capacidade de cerca de 1.200 megawatts. Isso é suficiente para fazer com que a usina seja responsável por fornecer eletricidade para cerca de 1/3 das áreas ocupadas de Donetsk, o que deixa claro por que a Ucrânia a atacou. A usina Starobichevska, com 2.300 megawatts, é usada pela Rússia para estabilizar a energia nas áreas ocupadas de Donetsk. É importante ressaltarmos nossas várias menções à palavra ocupado. Parece que a Ucrânia atacou com drones suas próprias instalações de energia, o que é contraditório. Essas instalações não estão sob controle da Ucrânia há muito tempo. A Rússia vem usando essas instalações para apoiar seus soldados nas regiões contestadas de Donetsk há meses ou até anos. Retirar as usinas provavelmente não foi uma escolha fácil para a Ucrânia, porém, é uma decisão lógica. Essas instalações podem ser reconstruídas quando a Ucrânia recuperar seu território. Mas, no momento, elas precisavam ser retiradas para causar o máximo de dor possível aos ocupantes russos. Vale ressaltar, neste momento, que a Ucrânia ainda não assumiu a responsabilidade por esse duplo ataque em Donetsk. Assim, a maioria das informações que temos vem de relatos locais, muitos compilados pela imprensa Euromaidan. O veículo afirma que os apagões iniciais causados por esses ataques ocorreram na cidade ocupada de Donetsk. No entanto, eles rapidamente se espalharam para os assentamentos de Makivka e Ilovaisk, que perderam eletricidade completamente. Todos esses 3 assentamentos começaram a ficar sem energia, meia hora após relatos de drones ucranianos vistos no céu de Donetsk nas redes sociais. As luzes piscaram após o ataque a Zvivska, segundo a Euromaidan Press, mas apagões completos só ocorreram após a usina de Starobichevska ser atingida. Isso é tudo que sabemos sobre os ataques. Só saberemos mais se a Ucrânia publicar um comunicado sobre os ataques de 18 de novembro. Curiosamente, mais dados vêm dos ocupantes russos do que da Ucrânia. O Moscow Times informa que Denis Pushilin, líder nomeado pela Rússia em Donetsk, usou o Telegram para anunciar os apagões e detalhar as regiões afetadas. Ao anunciar que um plano de emergência havia sido implementado para restaurar a energia o mais rápido possível, Pushilin revelou que os drones da Ucrânia foram extremamente eficazes. Esse líder aprovado por Putin fez uma declaração inicial.
Um ataque sem precedentes à rede elétrica da República danificou as usinas termoelétricas de Zwijewska e Staroboszywska. A energia foi cortada em áreas povoadas, desligando casas de caldeiras e estações de filtragem. Ele complementou isso com uma segunda postagem no Telegram, fornecendo mais detalhes sobre a reunião que ocorreu devido às agências estarem operando em modo de emergência, além de informações sobre o quão gravemente Donetsk, ocupada, foi afetada. Atualmente, 65% dos consumidores estão sem eletricidade, informou o prefeito interino. Apagões rotativos são possíveis. O resto da fala de Pushilin era sobre uma reunião que ele planejava, mas isso não importa agora. Para as forças russas em Donetsk ocupada, assim como para aqueles que permaneceram na região e podem ser simpáticos à Rússia, esses ataques nunca deveriam ter acontecido. A Rússia deveria proteger o território ucraniano ocupado. No dia 18 de novembro, a Ucrânia acabou de provar que a Rússia está falhando em fazer isso e fez a Rússia pagar por isso. Outras informações também vêm da fonte russa. Notícias: República Popular de Donetsk. Ela apresentou dados além dos 65% da Donetsk ocupada citados pelo prefeito aliado de Putin. A República Popular de Donetsk diz que ambas as usinas termoelétricas que a Ucrânia atingiu foram completamente desligadas. Ou seja, elas nem estão operando parcialmente para fornecer eletricidade aos moradores da região. Os desligamentos afetaram 2.399 subestações, 44 instituições de ensino, 66 casas de caldeiras, 14 unidades de saúde e 376.110 consumidores que dependem das termoelétricas para a eletricidade. Neste ponto, está óbvio que a Ucrânia atingiu exatamente o que pretendia atingir. Após esses dois ataques de drones, surge a pergunta: por quê? Como mencionamos anteriormente, ambas as usinas termoelétricas que a Ucrânia acabou de destruir são, na verdade, ucranianas, embora estejam ocupadas pelas forças russas. A Ucrânia tomou a decisão de sacrificar essas usinas por um motivo. A Ucrânia está devolvendo à Rússia um pouco do seu próprio remédio. Desde o início do outono, a Rússia mudou o foco de seus ataques aéreos, deixando de causar devastação geral nas cidades ucranianas para passar a atacar a infraestrutura energética do país. Putin tem um objetivo claro: congelar os ucranianos. Ele quer destruir o máximo da infraestrutura elétrica e de aquecimento da Ucrânia, tornar o inverno de 2025 longo, frio e escuro para os ucranianos. É uma tática terrorista de guerra, com a Rússia atacando civis em vez de soldados, o que ocorre anualmente desde a invasão de Putin. Em 2025, porém, há algo diferente, enquanto Putin busca vantagem caso volte a negociar paz com o Ocidente. Os ataques aéreos da Rússia à infraestrutura energética da Ucrânia se intensificaram além de tudo o que vimos durante a guerra. Um exemplo é um dos ataques mais recentes da Rússia, segundo o Kiev Independent, em 8 de novembro. Nas primeiras horas da manhã, a Rússia realizou um dos maiores ataques aéreos à infraestrutura energética da Ucrânia, deixando partes de Kiev sem luz por cerca de 12 horas. A escala do ataque pode ser medida pelo número de drones abatidos pela Ucrânia. O Kiev Independente diz que a Ucrânia destruiu 406 dos 458 drones de ataque do tipo Shahed-Iskas que a Rússia enviou para o país. Teve menos sucesso contra equipes russas e mísseis balísticos. 45 mísseis foram lançados contra a Ucrânia em 8 de novembro, mas só 9 foram abatidos. A ministra da Energia da Ucrânia, Svetlana Grinchuk, disse que o ataque pode ter sido o maior que a Rússia já lançou contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Ela disse que foi um dos maiores ataques diretos com mísseis balísticos a instalações de energia desde o início da guerra. É difícil lembrar de um número tão grande de mísseis balísticos que atacaram diretamente instalações de energia. No mesmo dia, a Ucrânia atacou as usinas termoelétricas de Donetsk em retaliação. O Kiev Independent afirmou que a Rússia criou um ciclo vicioso no sistema energético da Ucrânia. Ciclo: destruir, consertar, repetir. Afirmou que, enquanto um escândalo de corrupção de 100 milhões de euros explode no setor de energia da Ucrânia, a Rússia adota uma estratégia sistemática para destruir a energia ucraniana. Ela atinge um alvo, permite que a Ucrânia conserte esse alvo, e depois o atinge novamente. A ideia aqui é tanto cortar a energia pelo maior tempo possível, quanto fazer com que a Ucrânia gaste dinheiro valioso e faça reparos antes de destruir a infraestrutura novamente. E parece funcionar.
pelo menos financeiramente. O Kiev Independent informa que a Ucrânia recebeu cerca de 116 bilhões de dólares em equipamentos de mais de 30 países doadores pelo Fundo da Comunidade de Energia, que apoia sua infraestrutura energética. A DTEC, uma das maiores fornecedoras de energia da Ucrânia, já gastou dólares americanos 166 milhões em 2025 para reparar instalações de carvão e termoelétricas. E, segundo o Kiev Independent, centenas de milhões a mais provavelmente já foram gastos por outros fornecedores de energia da Ucrânia. Renat Akhmetov, dono da DTEC, afirma que a frequência e intensidade dos ataques russos à energia já causam grandes problemas. O problema é tempo e dinheiro. Tentei ser otimista. Talvez outro país modernize sua energia no próximo ano e nos doe os equipamentos antigos, diz Akhmetov ao Kiev Independent. Essa declaração revela outro problema despercebido. Grande parte da infraestrutura de energia da Ucrânia remonta à era soviética, o que significa que são necessárias peças soviéticas para realizar os reparos. Por isso, Akhmetov espera que ex-países da União Soviética se modernizem. A Ucrânia precisa disso para usar peças antigas e manter suas instalações funcionando. Quanto mais a Rússia ataca a infraestrutura energética, mais escassos ficam os estoques dessas peças soviéticas. A postura da Rússia ficou mais cínica em 2025. No primeiro semestre de 2025, a Rússia focou ataques no setor de energia da Ucrânia. A Secretaria da Comunidade de Energia afirma que mais da metade da capacidade de geração da Ucrânia antes da guerra foi desligada apenas nesses 6 meses, incluindo 70% das termoelétricas que abastecem a população ucraniana com eletricidade. O Kiev Independent informa que a Rússia passou a focar na produção de gás da Ucrânia em 2025, após pouco atacar esse setor na guerra. Cerca de 60% da produção de gás da Ucrânia foi destruída em ataques nos dias 13 e 5 de outubro, demonstrando que a situação energética na Ucrânia está se tornando cada vez mais grave. Tudo isso nos leva de volta ao motivo que mencionamos para os ataques da Ucrânia em 18 de novembro. A Rússia está precisando urgentemente de uma dose do seu próprio remédio. Se tentar cortar a energia da Ucrânia, e o país tenta usar essa estratégia em resposta ao que a Rússia faz. Em 17 de novembro, a Novaya Gazeta destacou que os ataques ucranianos à infraestrutura energética russa são muito eficazes. A Ucrânia intensificou ações com a Rússia e seus drones de longo alcance elevaram as quedas de energia em 1/3 em 2025. Especificamente, a Rússia já experimentou 34% mais quedas de energia até agora em 2025 do que durante todo o ano de 2024. É provável que essa porcentagem aumente com mais ataques de vingança da Ucrânia no último mês e meio do ano. O veículo também traz uma análise mais detalhada. De janeiro a outubro de 2025, a Rússia teve 4.198 quedas de energia, 12% a mais que as 3.749 de todo 2024. A maioria dos casos foi isolada. Como esperado, a Rússia raramente admite quando drones ucranianos têm sucesso. Ela afirma que 15% dos apagões foram causados por condições climáticas extremas, enquanto outros 17% ocorreram devido à manutenção programada. Até 11% das quedas de energia foram causadas por ataques de drones e bombardeios, segundo o veículo. Porém, os 41% ligados a danos na infraestrutura e reparos emergenciais e os 16% de causas diversas ou desconhecidas merecem mais atenção. A Rússia não quer detalhar o que ocorre, mas isso não quer dizer que não saibamos. A Ucrânia responde aos ataques russos à infraestrutura de energia com ações similares. A Rússia começa a sentir a dor que Putin quer impor à Ucrânia. O dia 18 de novembro trouxe mais 2 exemplos de uma campanha ucraniana em andamento, desde o início de 2025. Além disso, a Ucrânia destruiu 2 usinas termoelétricas suas em área de Donetsk sob ocupação russa. E há um motivo para isso. Além de deixar os russos da região no escuro, uma Donetsk ocupada sem energia dificultará que a Rússia lance ataques em outras áreas da região.
Donetsk se aproxima do período mais frio do ano, segundo o Moscow Times em reportagem sobre ataques ucranianos às usinas termoelétricas. Donetsk é uma das cidades afetadas pelos cortes de energia causados pela Ucrânia. A previsão era de temperaturas de até 8 graus Celsius em 18 de novembro e mínima de 7 graus Celsius prevista para 19 de novembro. Essas temperaturas não congelam, mas são desconfortáveis para o exército russo, que pensava estar seguro de ataques ucranianos à infraestrutura de energia por ela estar em território ucraniano. A RBC Ucrânia acrescenta que o objetivo mais amplo da infraestrutura de energia da Ucrânia, os ataques que estão ocorrendo juntamente com o aumento das investidas contra refinarias de petróleo russas, tem como objetivo tornar as forças russas em solo muito menos eficazes. A logística e o combustível na Rússia e áreas ocupadas já sofrem impacto desses ataques. A perda de energia neste momento não poderia ser pior para as forças russas. Enquanto Putin tenta organizar um avanço final, empurrando mais fundo em Donetsk antes que as temperaturas congelantes tomem conta da região, seus comandantes estão literalmente tentando lançar esses ataques em condições de frio e escuridão. Isso prejudica as chances de sucesso da Rússia. Claro, Putin não fará nada tão sensato quanto adiar os ataques da Rússia só porque a energia está sendo cortada pela Ucrânia. Os ataques continuarão, com as tropas russas desorganizadas sendo derrotadas pela Ucrânia e Putin. Pelo menos seus soldados vão gastar munição ucraniana, o que já é algo. A Ucrânia ficará satisfeita com qualquer ataque que atrase ou enfraqueça os assaltos russos. Como destacou o Independent em outubro, a Rússia atualmente controla cerca de 75% de Donetsk e tem feito avanços marginais na região ao longo do ano. Putin quer controlar totalmente Donetsk, pois esse é um de seus objetivos antigos. A Rússia iniciou sua agressão contra a Ucrânia em 2014, também porque o controle total daria vantagem a Putin nas negociações de paz. Se a Rússia dominar Donetsk, Putin pode exigir a região num acordo de paz. A Ucrânia não pode permitir isso. Seus ataques à infraestrutura de energia em Donetsk ocupada visam impedir o controle total russo. A Rússia tenta capturar Pokrovsk, principal centro logístico da Ucrânia em Donetsk, sob ataque russo há cerca de 18 meses. O avanço sobre Pokrovsk já causou grandes baixas à Rússia, enquanto Putin tenta tomar o território ao custo de mais de 10 mil soldados. Você pode saber mais sobre a dimensão das perdas da Rússia em nosso vídeo. A Ucrânia espera que atacar a infraestrutura de energia em Donetsk, ocupada, também enfraqueça os ataques da Rússia contra Pokrovsk. Talvez com mais perdas russas e a cidade sob controle ucraniano até pelo menos o fim de 2025. O duplo ataque da Ucrânia em Donetsk mostra que ela entendeu que revidar os ataques russos à energia com ações semelhantes é a melhor estratégia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou isso em 9 de outubro após novo ataque russo à infraestrutura energética da Ucrânia. Na época, o presidente da Ucrânia alertou que Belgorod estaria em sua agenda se a Rússia não parasse os ataques à infraestrutura. Nossa posição não mudou. Segundo Zelensky e a UNIN, a Ucrânia está sendo fortemente atacada pela direção de Belgorod. Dissemos que, se provocarem apagões, faremos igual. Não há segredos. O inimigo deve sentir o preço desta guerra, mas nós não matamos civis. Nossas tropas só realizam ataques precisos exatamente onde a missão é determinada. Talvez a Ucrânia tenha ampliado sua atuação em Donetsk, como mostram os recentes ataques. Se for isso, faz sentido. A Rússia usa os territórios que ocupou para lançar drones e bombas planadoras contra o restante da Ucrânia, embora seja provável que as partes de Donetsk que a Ucrânia acabou de mergulhar na escuridão também sejam áreas de onde já partiram drones e mísseis russos no passado. Esses ataques aéreos podem ser tão relevantes quanto a estratégia terrestre da Rússia em Donetsk, já que 2 usinas termoelétricas foram destruídas. Uma coisa é certa, a Ucrânia acabou de mostrar para Putin que está disposta a se atingir onde dói, se isso significar causar ainda mais dor aos ocupantes russos. Por mais estranho que pareça, Putin também está atingindo a Rússia, onde dói, embora seus ataques cruéis afetem seu próprio exército. E não a Ucrânia. Em Pokrovsk, Putin abandona suas tropas à morte, deixando soldados russos feridos desamparados e matando quem se recusa a obedecer suas ordens insanas. Conheça a história de um soldado russo abandonado em nosso vídeo.
E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais atualizações sobre os acontecimentos na região de Donetsk. E obrigado, como sempre, por assistir.